É uma alegria muito grande poder estar mais uma vez com você para o programa Encontro com a Palavra. Esse estudo da Palavra de Deus começou com o livro de Gênesis e estudamos todo o Velho Testamento em 180 programas. Tenho certeza que aqueles que têm acompanhado o programa já aprenderam bastante. Agora estamos estudando o capítulo 13 do Evangelho de João. Neste capítulo, Jesus encerrou seu ministério de 3 anos organizando mais um retiro. No primeiro retiro, ele pregou o Sermão da Montanha. O do último retiro chamamos de Sermão da Última Ceia. Preste bem atenção na mensagem deste último retiro. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Infelizmente, não temos tempo de estudar todos os capítulos de João. Por isso, preparamos uma abordagem diferente para esse estudo. Vocês se lembram qual é? Em cada capítulo, buscamos respostas para 3 perguntas. Quem é Jesus? O que é fé? E o que é vida? Em cada um dos 21 capítulos deste Evangelho, você encontrará a resposta para essas perguntas. Esta foi a abordagem que adotamos para estudar o Evangelho de João. No final do capítulo 12, Jesus encerrou seus 3 anos de ministério. Em todo o livro, lemos várias vezes as frases: minha hora ainda não chegou, ou a sua hora não havia chegado. Os judeus tinham tentado apedrejar Jesus, mas não tinham conseguido, porque sua hora ainda não havia chegado. Mas no capítulo 12, lemos uma frase marcante: eu vim exatamente para isto, para esta hora. Jesus estava se referindo à hora da sua morte. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. E o que ele diz a Deus é: Pai, glorifica o teu nome. E uma voz do céu disse: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Foi nesse contexto que Jesus encerrou seu ministério. Jesus disse que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. A oração do capítulo 12 é a oração de Jesus diante da cruz. Pai, glorifique o seu nome e pode me mandar a conta. Pode fazer o que quiser para que seu nome seja glorificado. E o pai respondeu: eu já fiz muitas coisas através de você, mas ainda vou fazer mais. Jesus dá uma grande lição sobre sacrificar a própria vida para que realmente tenhamos vida. No capítulo 13 até o 16, Jesus se isola com os 12 apóstolos. Seu ministério tinha acabado, aquelas eram suas últimas horas antes da crucificação e ele queria passá-las com os 12 discípulos. Foi nessa reunião fechada que Jesus fez o sermão da última ceia. Esse sermão de Jesus foi o mais longo, estendendo-se dos capítulos 13 ao 16, mas não foi um discurso, e sim um diálogo entre Jesus e os apóstolos. No final do capítulo 13 e na primeira parte do capítulo 14, os apóstolos fizeram perguntas a Jesus da mesma forma que tinham feito no Sermão do Monte das Oliveiras. Bem no meio desse diálogo da última ceia, os apóstolos perguntaram a Jesus: Senhor, para onde vais? Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Eles também perguntaram: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Os apóstolos fizeram muitas perguntas para Jesus, e ao respondê-las, Jesus deu o sermão que hoje chamamos de Sermão da Última Ceia. Vocês estão lembrados do primeiro retiro cristão? Jesus começou seu ministério com um retiro. Esse retiro é conhecido como Sermão da Montanha, e pode ser encontrado nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. É interessante notar que, no final de seu ministério, Jesus também tem optado por realizar mais um retiro. Não sabemos quantas pessoas compareceram ao primeiro retiro, talvez até uma centena ou mais. Mas no final desse retiro, com certeza, 12 saíram de lá, convictos de sua fé em Jesus e comprometidos com ele. Mas no último retiro, Jesus fez um convite, e aparentemente para apenas 12 homens. Jesus tinha passado os 3 anos do seu ministério com aqueles 12 homens. Sempre que Jesus falou para multidões ou em particular com algumas pessoas, os apóstolos estavam lá. Ele os ensinou e os treinou.
No final destes 3 anos andando junto com eles, Jesus compartilhou seus últimos pensamentos. Logo, o apóstolo que o trairia saiu, e sobraram apenas 11. Portanto, durante a maior parte deste diálogo, havia apenas 11 pessoas com Jesus. Jesus inicia seu último retiro com um ato simbólico. Ele tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura, coisa que só os escravos faziam. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos apóstolos. Isto está registrado na Bíblia. Começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Jesus estava lavando os pés de todos os apóstolos. Pedro deveria ser o 5º ou o 6º da fila. Mas quando chegou a vez dele, Pedro disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Jesus poderia ter dito: O que você acha? Eu já lavei de todos os outros da fila e depois de você ainda tem mais gente. Jesus devia ser paciente com Pedro e não responderia desta maneira. Ele disse: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, você entenderá, Pedro. Tenho lido este versículo em alguns cultos fúnebres, e ele tem servido de consolo para aqueles que perderam seus queridos. Mas parece que Pedro não entendeu a mensagem e disse: Não, nunca lavarás os meus pés. Eu gosto disso em Pedro. Ele estava sempre dizendo para Jesus o que ele deveria fazer. E Jesus respondeu dizendo: Bom, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Quando Pedro ouviu isso, foi logo falando que o Senhor deveria fazer outra vez. Então, Senhor, não apenas lave os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Outra vez, Jesus responde com paciência e sabedoria. Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Este era um costume da época. Quando alguém vinha à sua casa para jantar, você deveria lavar os pés dela. Era um costume comum naquela época, e serviu como ilustração de Jesus. O que Jesus estava dizendo a Pedro era: Pedro, quando você nasce de novo e toma o banho da regeneração, você continua tendo de viver neste mundo. E quando você anda por este mundo, seus pés ficam sujos. Quando isto acontece, você não precisa nascer de novo, só tem de lavar os pés. Depois que Jesus terminou de lavar os pés dos apóstolos, lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Creio que esta pergunta tenha sido respondida no primeiro versículo do capítulo 13. Jesus deixaria o mundo e iria para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus e os apóstolos tinham estado juntos durante 3 anos. Nestes 3 anos, Jesus os amou. Ele os amou nas pequenas coisas e de muitas maneiras. Depois de terem essa convivência com Jesus, todos tinham convicção do amor de Jesus por eles. Quando Jesus lavou os pés daqueles homens, ele os amou. E aquela era apenas mais uma maneira de mostrar o amor dele pelos apóstolos. Depois disso, Jesus fez a seguinte aplicação: Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Agora Jesus dispara uma bomba neles. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dou o exemplo para que façam como eu fiz. E acrescentou: Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Tente imaginar o que esse mandamento significou para aqueles homens naquela ceia, ali, um de frente para o outro. Já vimos que cada apóstolo era diferente dos outros. Eles não tinham nada em comum. Todos tinham encontrado um homem chamado Jesus, que os amava e que, em troca, eles também o amavam. Mas eu não acho que eles achassem que tinham que amar uns aos outros. Pensem como eles eram diferentes. Mateus, o publicano, considerado um traidor e coletor de impostos que trabalhava para Roma. Simão, chamado Zelote, um revolucionário guerrilheiro, membro de um grupo de resistência contra Roma. O que esses 2 homens tinham em comum? Fico imaginando os olhos deles se cruzando quando Jesus disse que deveriam amar uns aos outros. Imagine Simão perguntando: eu ter que amar esse sujeito aí e lavar os pés dele? O Senhor deve estar brincando, não é?
Era exatamente isso que Jesus estava dizendo. Jesus sabia que quando o mundo ouvisse que um zelote lavava os pés de um publicano, todos saberiam que havia alguma coisa diferente no meio deles. Quando o mundo os visse amando uns aos outros, saberia que eles eram discípulos de Jesus. Neste evangelho, João ensinou 3 credenciais que um discípulo deve ter. Jesus afirmou no capítulo 8, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Portanto, um discípulo é alguém que se mantém na palavra de Deus. No capítulo 13, Jesus disse, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. E no capítulo 15, Jesus disse, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Estas eram as credenciais de um discípulo de acordo com o Evangelho de João. Permanecer na palavra, amar uns aos outros e produzir frutos. Bom, chegou a hora de encerrarmos o programa de hoje. Quero fazer isso deixando um desafio com você. Você é discípulo de Jesus Cristo? Você tem aquele tipo de amor pelos seus irmãos em Cristo que não vem de você mesmo? Muitas vezes ouvimos perguntas como, você é cristão? Essa pergunta gera um pouco de confusão porque a Bíblia não usa a palavra cristão desta maneira. A palavra usada neste contexto é discípulo. Portanto, minha pergunta é essa, você é um discípulo de Jesus Cristo? Se a resposta é sim, então eu tenho ainda mais uma pergunta para você. Baseado no que João definiu como credenciais de um discípulo, você possui evidências de ser um discípulo de Jesus Cristo? Sabe, eu gostaria muito que você parasse e refletisse sobre isso, até o nosso próximo encontro com a palavra, e que você possa estar repleto de amor, o amor de Deus. Até o próximo encontro.